Como é que ficou o Fila Float Max 2 Pro depois de mais de 300 km, para ser exato 379 km? É isso que eu vou te contar nesse vídeo, é aquele review de trezentão. Salve, salve galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Cullen e você está no Manual da Corrida, o seu canal de corrida no YouTube. E hoje é dia daquele review que vocês pediram muito no canal, ó. Agora, alguns modelos específicos, aqueles mais procurados por vocês, eu vou rodar mais de 300 km e vou trazer um novo review após esse período. E para começar essa série de review dos trezentão, eu trouxe aqui o Fila Float Max 2 Pro. Esse tênis aqui que me acompanhou em muitos treinos longos para maratona, me acompanhou também em alguns treinos intervalados, treinos de rodagem, regenerativos. Eu usei ele literalmente para todo tipo de treino. E eu comecei a correr todos os dias literalmente porque eu precisava rodar mais com os tênis para conseguir avaliar eles por 300 km. Não é nada fácil correr 300 km com um tênis quando você tem que testar 2 por semana, não é verdade? Mas vamos lá, antes de eu te contar todos os detalhes de como está esse treino aqui após 300 km, eu queria te pedir um favor do coração. Já se inscreve no canal aqui embaixo, clica no botão inscrever-se. É de graça, na faixa, no Vasco e não leva mais de 3 segundos. Então, se você está curtindo nossos vídeos do canal, se inscreva no canal, porque o YouTube entende que nós somos relevantes e entrega nossos vídeos para pessoas que ainda não conhecem a gente. Isso é muito bacana e fortalece a comunidade. Então, vamos pro vídeo? Bom, eu vou levar em consideração apenas um dos pés, o direito, como eu sempre uso aqui, mas os dois, em algum momento, eu vou falar sobre a diferença entre os dois de desgaste, principalmente. E o primeiro é sobre o ajuste. O ajuste dos dois ainda continua igual. Obviamente que tem alguns poucos detalhes de uso, muita sujeira, porque teve muita história com esses tênis aqui, quase 400 km, mas em questão de ajuste, continua bom do mesmo jeito. Não precisei usar de jeito nenhum um furo extra, embora ele tenha disponível. Não precisei fazer nenhum tipo de amarração diferente do que eu já tinha falado no primeiro vídeo. E também não laceou nem um pouco mais do que quando chegou aqui em casa novinho em folha na caixa. Então, para mim, o ajuste continua perfeito do mesmo jeito que era, apenas que o cabedal é um pouco grandão demais, meu pé é fininho demais, então ele continua engruvinhado em alguns pontos quando você dá o ajuste final para sair para correr. A vantagem para quem tem um pé um pouco mais cheinho é que esse tênis aqui aguenta qualquer tipo de pé, até aqueles pé tonelada. No cabedal, embora muito sujo, bastante sujo por sinal, porque eu só lavei esse tênis aqui uma vez em todo esse tempo, quando eu precisei sair correndo na chuva com ele, e tava muita chuva e muita lama, e aí não teve jeito. Hoje, inclusive, acabei de voltar com ele da chuva e continua chuvoso. Mas ó, não tem nenhum rasgado, nenhum sinal de desgaste, nada desse tipo que possa justificar um desgaste excessivo ou mais do que o normal. Para um tênis de quase 400 km, alguns meses rodados com ele já, para mim tá super dentro do normal, super dentro do aceitável. A parte de dentro também dele tá inteirona, não tem nenhum desgaste a mais do que o normal, não tem nenhuma parte rasgada, danificada ou nada desse sentido, nenhuma costura descosturada, nenhuma cola descolada ou nada nesse sentido. Então para mim continua sendo um tênis muito bom, muito confortável. Essa cor num verde bem claro, ela suja muito fácil. Então se você não gosta de tênis que sujam e tem dificuldade em limpar ou lavar os tênis, talvez escolher uma cor um pouco mais escura já ajude nesse sentido. Na entressola, ele continua tendo o mesmo poder de amortecimento e de propulsão que ele tinha no primeiro review. Após 400 km, eu não senti que ele perdeu a propriedade de amortecimento e nem a propriedade de resposta. A placa continua com o mesmo efeito que tinha antes, ou seja, quase nada. Apesar de ele ser um tênis com placa de carbono, ele é um tênis de amortecimento, é um tênis de rodagem, é um tênis pesado. E por isso, citando em comparação o outro modelo do Float Max 2 sem placa, ele tem a batida mais seca do que a versão sem placa, que parece ser um pouco mais macia. Os dois usam o mesmo composto na mesma densidade, mas por esse aqui tem placa, ele meio que quebra o amortecimento na metade e a placa faz um trabalho meio sujo nessa parte. Então o modelo com placa fica um pouco mais firme do que o modelo sem placa. Algumas observações sobre a entressola. Depois de conseguir fazer longos com ele de até 32 km, que eu estou treinando para maratona, eu percebi que depois de muitos quilômetros rodados, ele começa a me incomodar um pouco, talvez pelo peso, talvez pelo fato de ele não ser tão macio quanto eu gosto. Então eu preferi descartar ele para esses treinos mais longos e optar por outros tênis com entressolas mais macias.
Mas aí é uma questão de gosto mesmo, uma questão muito pessoal. Não porque o tênis não esteja atendendo para a distância, mas porque eu tenha preferências por tênis mais macios. E até um pouquinho mais leve também. No solado, a Fila tinha prometido durabilidades de até 1.500 km, que eu posso afirmar para vocês que deve chegar muito próximo disso. Ele tem alguns pontos de desgaste, eu vou mostrar um dos dois pés, mas nos dois está bastante similar. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Essa parte onde apoia o ossinho debaixo dos dedos, ela tá um pouco mais desgastada, já tá bem lisa. E nessa parte do calcanhar também, principalmente na parte em preto, tem uma parte um pouco mais desgastada mesmo, com um desgaste um pouco mais excessivo. E essa parte em verde, pouco desgaste. No restante, o solado tá inteiro. Então são alguns pontos do tênis onde eu tenho mais contato com o chão que desgastaram um pouco mais. Mas no geral, o solado continua muito bem inteiro para um tênis de quase 400 km rodados. Se você for fazer uma matemática bem simplória aí, se você colocar isso vezes 3, deve dar mais de 1.200 km, 1.300 km com certeza de durabilidade. Mas se ele chegar confortavelmente com 1.000 km, é um ótimo custo-benefício. No visual, ele tá bem sujão, porque eu não lavo tênis a não ser que seja extremamente necessário. A questão do visual para mim só tem sujeira mesmo, não tem nada que esteja diferente do esperado para um tênis de quase 400 km rodados. Tá sujo? Tá. Como eu disse, se você não gosta de tênis claros e tem dificuldade em lavar tênis como este corredor que vos fala, ele tem opções de cor mais escuras, então vai ajudar você a ter uma sensação de limpeza um pouco melhor, ou de falta de sujeira. Mas não tem nada rasgado, não tem nada descosturado, não tem nada fora do lugar, nada disso no tênis, nenhuma cola solta, nada disso. Lembrando que, se você for lavar o tênis, deixe secar na sombra. Lave com água gelada, não com água quente, e não coloque esse tênis aqui na máquina, ele não está liberado para isso. Isso ajuda bastante a manter a durabilidade e o visual intactos e em ordem por muito mais tempo. No peso ele continua com o mesmo peso de quando ele chegou aqui, deve dar uma variação de poucos gramas para mais ou para menos ali, mas ó, 315 gramas no tamanho 41 masculino. Ah, Marcelão, é pesado. Cara, é um tênis maximalista, maxi, tem muita coisa nele, então muita coisa pesa. Eu recebi muitos comentários ultimamente que as marcas estão lançando tênis maximalistas e muita gente não está acostumado com esse tipo, essa categoria de tênis. Tênis maximalistas, eu não conheço nenhum modelo que tenha menos de 300 gramas, então se você não gosta de tênis pesados, fuja da categoria maximalista, é simples assim. Outra questão que não mudou muito é o preço, o valor de lançamento dele foi 899, ele continua por 899 e olha, foram raríssimas as vezes que baixou alguma coisa disso. Até os nossos cupons é muito difícil que as lojas aceitem. Tem alguma diretriz interna lá que o tênis está vendendo bem, não vão baixar, não vão mexer, o preço está bem bacana já, competindo com outras marcas de igual para igual, mas eu acho que na Black Friday ou em alguns momentos ali, entre o final de 2024 e começo de 2025, ele deve baixar um pouco o preço, mas não muito mais do que isso, porque senão tem que baixar o sem placa também, e aí começa a entrar naquele vício de baixa preço e não acaba mais. Eu gostaria muito que baixassem o preço para muito mais pessoas terem acesso a esse modelo, mas acho que é uma política da própria Fila manter esse preço por 899 por mais tempo. Mas se quando você estiver assistindo esse vídeo tiver algum link promocional ou algum cupom de desconto disponível, ele vai estar na descrição do vídeo. Cola na descrição, clica no link, usa o cupom, tenta um descontão porque vai ser muito bacanão. Olha, tentei rimar, mas saiu uma porcalhada, hein? Mas e aí, Marcelão? E a sensação de corrida continua sendo a mesma para você? Para mim, sim. Como eu disse, eu rodei até longos de mais de 30 km com ele, rodei treinos intervalados com ele, intervalados curtos, 400, 200 metros, intervalados longos de 1 km a 2. Em todos eles ele responde da mesma forma. Ele não é um tênis de performance, ele é um tênis de amortecimento. Mesmo tendo a placa de carbono, o formato um pouco mais abauluado dessa parte da frente aqui, para dar um pouco de mais de propulsão, de resposta para o tênis, mesmo assim ele continua sendo um tênis de amortecimento com placa de carbono, que vai te economizar um pouco de energia. Continua sendo confortável, continua tendo ótimo amortecimento, uma boa resposta. É um tênis que você pode rodar tranquilamente com ele, sem pensar em pace, sem pensar em ritmo, sempre treinos leves, sempre rodagens mais leves do que se você estivesse usando um tênis mais para performance mesmo. Mas é um tênis muito bacana, ótima opção, continua sendo do mesmo jeito. E como eu disse, se você quiser aproveitar nossos cupons e links, está na descrição, você pode aproveitar, curtir, economizar e ser feliz com o Fila Float Max 2
Pro. Mas e você? Conta aí se tem alguma dúvida sobre o Fila Float Max 2 Pro que eu não falei nesse vídeo. Já correu com ele e quer me contar a sua experiência? Escreva nos comentários, vamos trocar umas ideias, vai ser muito bacana ouvir a sua opinião também. E se chegou até aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!